Aula 5. Ciências, terceiro bimestre. Tema: os desafios da preservação do cerrado. 7º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre o cerrado e os desafios envolvidos em sua preservação. O cerrado é um dos biomas mais importantes do Brasil. Ele abriga uma grande diversidade de plantas e animais, possui espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo e participa da formação de importantes rios brasileiros. Ao mesmo tempo, o cerrado sofre com desmatamento, queimadas provocadas por ações humanas, expansão urbana, mineração, agropecuária e outras mudanças no uso do solo. Ao longo da aula, você vai compreender por que esse bioma é considerado um hotspot de biodiversidade. Também vai entender como a perda da vegetação afeta os animais, as plantas, a disponibilidade de água e o clima. No final, você poderá explicar por que preservar o cerrado é importante para toda a sociedade. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar 3 conteúdos principais. O primeiro é o bioma cerrado. Você vai retomar suas características e sua importância ecológica. O segundo é a biodiversidade do cerrado. Você vai conhecer exemplos de animais e plantas que vivem nesse bioma, incluindo espécies endêmicas. O terceiro conteúdo envolve os impactos ambientais no cerrado. Você vai analisar como as ações humanas transformam o bioma e interferem em processos naturais, como o fogo. O principal objetivo é compreender as características gerais do cerrado, as adaptações de seus organismos e as consequências das alterações provocadas pelas atividades humanas. Relembre a importância do cerrado. O cerrado é um bioma essencial para o Brasil. Ele apresenta uma enorme variedade de plantas, animais e ambientes. Por isso, é considerado um hotspot. Hotspot é uma região com alta biodiversidade e que, ao mesmo tempo, está muito ameaçada. Essa definição combina 2 características. A primeira é a existência de muitas espécies. A segunda é o risco elevado de perda dessas espécies e de seus ambientes. Um exemplo de animal típico do cerrado é o lobo-guará. Ele é conhecido por suas pernas longas e por sua pelagem avermelhada. O lobo-guará desempenha um papel importante no equilíbrio do bioma, mas está vulnerável à extinção. O cerrado é considerado um hotspot porque reúne grande biodiversidade, muitas espécies endêmicas e fortes ameaças ambientais. Biodiversidade do cerrado. O cerrado abriga uma grande variedade de plantas e animais. Muitos desses organismos são adaptados ao clima seco e às condições próprias do bioma. Entre os exemplos estão pequenos mamíferos, répteis e plantas de campos rupestres. A cuíca graciosa é um pequeno mamífero encontrado nesse ambiente. O calango é um réptil adaptado às condições do cerrado. A arnica do cerrado é uma planta típica desse bioma. Algumas espécies são endêmicas. Uma espécie endêmica é aquela que existe naturalmente apenas em uma região específica e não ocorre em nenhum outro lugar do mundo. Isso significa que, quando o ambiente onde ela vive é destruído, essa espécie pode desaparecer completamente. A presença de espécies endêmicas aumenta ainda mais a responsabilidade de preservar o cerrado. A riqueza de espécies do cerrado. O cerrado apresenta alta biodiversidade. Nesse bioma, existem mais de 12.000 espécies de plantas. Também existem mais de 160 espécies de mamíferos. O número de espécies de aves ultrapassa 800. Entre os grupos de animais, os anfíbios apresentam uma proporção muito alta de espécies endêmicas. Cerca de 30% das espécies de anfíbios do cerrado são exclusivas desse bioma. Um exemplo é o sapo-juquinha. Ele é uma espécie endêmica do cerrado brasileiro e está classificado como em perigo. Conhecer a biodiversidade ajuda a entender o estado de conservação do bioma. Quanto maior for o número de espécies ameaçadas, mais urgente se torna a necessidade de proteção. Ameaças ao cerrado. A transformação do cerrado por diferentes usos do solo acelera a perda do bioma. Áreas naturais são substituídas por plantações, pastagens, estradas, cidades, áreas de mineração e outras formas de ocupação. Quando isso acontece, a vegetação original é retirada. Com a perda da vegetação, os animais perdem abrigo, alimento e espaço para reprodução. As plantas nativas também desaparecem. A imagem da área transformada para a produção agrícola mostra uma paisagem muito diferente do cerrado preservado. Apesar de dados recentes indicarem queda no desmatamento desde 2024, a pressão sobre o bioma continua sendo um problema grave. Reduzir o desmatamento é importante, mas preservar o cerrado exige ações contínuas. Mudanças no cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão. Ele também é um dos mais ricos em diversidade de plantas e animais.
Mesmo assim, encontra-se ameaçado. Em um período de 36 anos, o Cerrado perdeu quase 20% do que ainda restava de sua vegetação original. Durante os meses de estiagem, o bioma também passou a ficar mais quente e mais seco. Em comparação com a década de 1960, algumas áreas apresentam temperaturas até 4 graus Celsius mais altas. Essas mudanças podem intensificar a seca e aumentar o risco de incêndios. O fogo natural pode participar de processos de renovação no Cerrado. Entretanto, queimadas provocadas por ações humanas podem ser mais frequentes, intensas e destrutivas. Quando o fogo ocorre de maneira descontrolada, ele mata animais, destrói a vegetação e dificulta a recuperação do ambiente. A transformação da paisagem. Entre 1985 e 2020, a paisagem do Cerrado foi fortemente modificada. Quase metade de sua área original foi alterada pela ação humana. Nesse período, o bioma perdeu cerca de 26 milhões e 500 mil hectares. Os mapas de 1985 e 2020 mostram a redução das áreas de vegetação natural e o aumento das áreas ocupadas por atividades humanas. Essa mudança não representa apenas a retirada de árvores. Ela também modifica o solo, a circulação da água, o clima local e as relações entre os seres vivos. Quando uma área contínua de vegetação é dividida em pequenos fragmentos, os animais encontram mais dificuldade para se deslocar. Essa fragmentação também pode isolar populações e diminuir suas chances de sobrevivência. Consequências da perda da biodiversidade. A perda da biodiversidade provoca várias consequências. Uma delas é a extinção de espécies. Quando uma espécie desaparece, suas relações com outras espécies também são afetadas. Outra consequência é a redução da disponibilidade de água. O Cerrado possui nascentes que abastecem grandes bacias hidrográficas brasileiras. Quando a vegetação é retirada, o solo pode perder parte de sua capacidade de absorver e armazenar água. Isso prejudica nascentes, rios e comunidades que dependem desses recursos. A perda da vegetação também aumenta a frequência das queimadas e o risco de grandes incêndios. O macaco prego amarelo é um exemplo de espécie afetada. Ele é endêmico do Brasil e vive principalmente no Cerrado, embora também ocorra na Caatinga. No Cerrado, já houve uma perda de 50% de sua população. A biodiversidade do Cerrado é pequena? A afirmação de que o Cerrado possui pouca biodiversidade é falsa. O Cerrado apresenta milhares de espécies de plantas, centenas de espécies de aves e muitos mamíferos, répteis e anfíbios. Além disso, várias dessas espécies são endêmicas. Muitas plantas e muitos animais estão adaptados ao clima seco e às outras condições do bioma. Portanto, a biodiversidade do Cerrado é elevada. Essa riqueza é uma das razões pelas quais sua preservação é tão importante. Ameaças e impactos no Cerrado. O Cerrado enfrenta várias ameaças. Entre elas está a expansão urbana. A construção de cidades, estradas e rodovias substitui áreas naturais e fragmenta os ambientes. Outra ameaça é o aumento desordenado das fronteiras agrícolas. Plantações de cana-de-açúcar, milho, soja e algodão podem ocupar espaços antes cobertos por vegetação nativa. O desmatamento também está ligado a projetos de infraestrutura e a diferentes usos da terra. A mineração remove a vegetação, altera o solo e pode contaminar a água. Os incêndios provocados por ações humanas também causam grandes danos. Essas ameaças produzem vários impactos. A degradação do Cerrado pode intensificar o efeito estufa e as mudanças climáticas. A poluição dos recursos hídricos pode ser provocada por defensivos agrícolas, fertilizantes e atividades de mineração. Estradas aumentam o risco de atropelamentos de animais. O fogo pode destruir a vegetação e matar ou ferir muitos seres vivos. O resultado é a perda da biodiversidade e o enfraquecimento do equilíbrio ecológico. Na prática, a importância da preservação do Cerrado. O nome Cerrado está relacionado à presença de arbustos, plantas herbáceas e árvores que podem formar uma vegetação difícil de atravessar. Nesse bioma, nascem águas que alimentam importantes bacias hidrográficas brasileiras. Entre elas estão a Bacia Amazônica, a Bacia do Paraná-Paraguai e a Bacia do São Francisco. Por isso, o Cerrado também é conhecido por sua grande importância para os recursos hídricos. O buriti é uma palmeira típica desse ambiente. Ela cresce principalmente nas margens de rios e em áreas úmidas. O Cerrado também é o ambiente de espécies ameaçadas, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. O bioma possui milhares de espécies endêmicas de plantas. Também abriga centenas de espécies de aves, répteis e anfíbios. Uma história em quadrinhos sobre o Cerrado poderia mostrar essa riqueza e também os riscos que o bioma enfrenta.
Ela poderia apresentar animais e plantas explicando por que precisam da vegetação, da água e do solo preservados. Também poderia mostrar como o desmatamento, a poluição e os incêndios prejudicam a vida. A mensagem central seria que preservar o cerrado significa proteger espécies, rios, paisagens e pessoas. Como garantir a preservação do cerrado? A preservação do cerrado depende de conhecimento, planejamento e participação social. Uma ação importante é realizar pesquisas sobre a biodiversidade do bioma. Essas pesquisas ajudam a identificar espécies, compreender suas necessidades e reconhecer áreas prioritárias para a proteção. Também é importante valorizar os conhecimentos tradicionais dos povos que vivem no cerrado. Essas comunidades acumulam experiência sobre plantas, animais, água, solo e uso sustentável dos recursos naturais. Outra medida necessária é desenvolver práticas sustentáveis. Na agricultura, isso pode envolver formas de produção que reduzam o desmatamento, a poluição e a degradação do solo. As informações produzidas por pesquisas precisam chegar à sociedade e aos responsáveis pelas decisões públicas. Dessa forma, elas podem apoiar a criação de políticas públicas mais eficientes. O Projeto Cerrado é um exemplo de iniciativa voltada à preservação. Ele busca ampliar o conhecimento sobre o bioma e desenvolver práticas agrícolas mais sustentáveis. Áreas protegidas e conservação. A criação de áreas protegidas é outra medida importante para preservar o cerrado. Em 1984, foi criada a Estação Ecológica de Itirapina, no estado de São Paulo. Essa área conserva importantes remanescentes do cerrado. Ela funciona como refúgio para muitas espécies de plantas e animais. Também é um espaço essencial para pesquisas científicas. Os pesquisadores podem acompanhar as condições do ambiente, estudar espécies e desenvolver ações de conservação. As áreas protegidas ajudam a manter trechos de vegetação nativa. Elas também reduzem a pressão de algumas atividades humanas e favorecem a sobrevivência das espécies. A preservação dessas áreas é especialmente importante em regiões onde grande parte da vegetação original já foi destruída. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou a biodiversidade do cerrado, as ameaças ao bioma e as ações necessárias para sua preservação. O cerrado é um hotspot porque possui alta biodiversidade, muitas espécies endêmicas e um elevado nível de ameaça. Entre suas espécies estão o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o macaco prego-amarelo, a cuíca graciosa, o calango, o sapo-juquinha, o buriti, a arnica do cerrado. As principais ameaças ao cerrado são o desmatamento, a expansão agropecuária, a mineração, a urbanização, a construção de estradas, a poluição e os incêndios provocados por ações humanas. Essas ameaças destroem a vegetação, fragmentam os ambientes, reduzem a disponibilidade de água e aumentam o risco de extinção. Elas também afetam nascentes, rios, o clima e a vida das populações humanas. Para preservar o cerrado, é necessário proteger áreas naturais, combater o desmatamento e os incêndios criminosos, desenvolver práticas sustentáveis e ampliar as pesquisas científicas. Também é importante valorizar os conhecimentos tradicionais e utilizar informações confiáveis na criação de políticas públicas. Agora, revise as ideias principais. Por que o cerrado é considerado um hotspot? O que é uma espécie endêmica? Quais atividades humanas ameaçam o cerrado? Como a perda da vegetação pode reduzir a disponibilidade de água? Qual é a diferença entre o fogo natural e os incêndios provocados por ações humanas? Quais ações podem ajudar a preservar esse bioma? Preservar o cerrado significa proteger sua biodiversidade, suas águas e sua importância para o equilíbrio ambiental. Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!